Entrega técnica JM 3090 exacta pantográfica. Inicialmente vamos mudar a boca de engate para os furos inferiores. Para possibilitar um melhor nivelamento da máquina. Aproximamos o trator, coincidindo a altura da boca de engate em relação à barra de tração, e efetuamos o engate através do pino. Após o engate da barra de tração à plantadeira, retire o levante mecânico e o reserve na posição de transporte. Vamos proceder ao engate do levante dos flexíveis da máquina, de pressão e de retorno, de acordo com a preferência do operador. Nivelamento da máquina para o início do plantio. Devemos deixar numa posição com que o chassi da máquina fique numa paralela em relação ao solo. Melhor posição para plantio. Essa correção é feita através do terceiro ponto. Girando o terceiro ponto para a esquerda ou para a direita, de acordo com a necessidade para melhor nivelamento, conforme o recomendado. Regulagem disco de corte pivotado JM 3090. Inicialmente, abaixe a porca e contraporca da vareta da mola inferior. E apertando a porca superior, determina a quantidade de pressão para mais ou para menos, de acordo com a necessidade de corte. Recomendamos deixar sobrando na haste do disco de corte 2,5 furos na montagem e na posição de trabalho. Nessa configuração, estamos montados com um disco de corte que vai sob a máquina, de 18 polegadas, e é necessário apurar a regulagem de acordo com a necessidade, quantidade de palha e resistência de solo. De um modo simples, basta girar a porca superior, que vai pressionar a mola, e consequentemente, aumentar a pressão, de acordo com se fizer necessário para o corte. Procedimento de regulagem do adubador, profundidade de adubo da 3090 através de um conjunto de molas e uma vareta com uma castanha inferior e uma castanha superior, onde determinamos a profundidade desejada. Liberação da castanha superior, o disco vai descer, fixa ela nessa posição, ergue o conjunto de mola na parte inferior e faz a sua fixação de acordo com a necessidade da profundidade do adubo nessa castanha inferior. Essa distância mostrada significa a profundidade aproximada do adubo a ser plantado. Câmbio dosador de adubo. Transmissão é feita através do eixo da catraca, com 2 conjuntos de engrenagem de alta e baixa rotação. A transmissão seguinte, através do conjunto de engrenagens motoras, depois as engrenagens movidas, e a transmissão final, que vai mover o conjunto de adubador Fert System. Conjunto de engrenagens de alta e baixa rotação do câmbio de sementes. Engrenagem do eixo da catraca. 33 dentes. Engrenagem do eixo motor. 17 dentes. Alta rotação. Tabela da direita.
Invertendo as posições, engrenagem do eixo da catraca, 17. Do eixo da motora, 33. Baixa rotação. Tabela da esquerda. Conjunto de engrenagens motora. Conjunto de engrenagens movida. Esticador, puxador e corrente de transmissão. Essa relação de engrenagem, de acordo com os engates, determina a quantidade de adubo a ser distribuída por hectare, de acordo com a relação e o desejo determinado para a distribuição de adubo. Conjunto de engrenagens motora, engrenagens movida, esticador da corrente, cuidados com a mola de torção. Frequentemente é necessário fazer o ajuste através do suporte da mola para que a corrente não fique muito folgada, propiciando acavalamento da corrente na engrenagem. Essa correção se faz necessária quando a corrente fica muito folgada. Dar mais pressão na mola de torção do esticador. Tabela aproximada de distribuição de adubo, 30/90. Conjunto de engrenagens motora, conjunto de engrenagens movidas, conjunto de engrenagens de alta e baixa rotação do câmbio. Baixa rotação, 17/33. Alta rotação, 33/17. Importante, a medição do adubo é feita de acordo com o espaçamento no plantio, independente se é alta ou baixa rotação. Um exemplo, espaçamento de 45 centímetros, 150 quilos por hectare. No recâmbio vai me pedir engrenagem 17 na motora e 33 na movida. Mais importante ainda, eu tenho que conseguir na coletagem e no peso, no teste prático, em 50 metros rodados, 338 gramas por 50 metros rodados. Tá? Independente da localização que vai ficar o meu recâmbio. Importante, eu tenho que conseguir as 338 gramas por 50 metros rodados. Para 150 quilos de adubo por hectare. Espaçamento de 45. Na baixa rotação, um mínimo de 132 quilos por hectare a um máximo de 585 quilos por hectare. Sendo necessário um volume acima de 585 quilos, será preciso modificar para alta rotação, tabela de alta rotação, onde eu vou obter quantidades superiores à de baixa, logicamente. Pesar a coleta de 2 ou 3 linhas de cada lado da máquina. Conjunto de câmbio dosador de sementes. Da mesma forma que do adubo, é um conjunto de engrenagens que sai do eixo da catraca de alta e baixa rotação, engrenagem pequena no eixo da catraca, grande no eixo da motora, baixa rotação. Engrenagem maior no eixo da catraca, engrenagem menor no eixo da motora, alta rotação. Baixa rotação, tabela da esquerda. Alta rotação, tabela da direita. Devemos considerar o seguinte: existe uma tabela para o pneu 750 por 16 e outra tabela para o pneu 900 por 16. As duas tabelas estão na tampa para ser verificada. Conjunto de engrenagens motora do câmbio da semente, conjunto de engrenagens movida, esticador da corrente. Conjunto de engrenagens motora do câmbio da semente, conjunto de engrenagens movida,
esticador da corrente. Importante sempre ficar observando a pressão da mola do esticador, porque a mesma com o uso vai perdendo a pressão e a corrente vai ficando muito folgada, o que permite acavalamento da corrente em cima das engrenagens, onde acontece um tranco, o que pode derrubar a semente que está no distribuidor da Exacta. Se for necessário dar pressão na mola do conjunto do esticador, basta girar o suporte para a parte traseira, fixar o parafuso e vai estar corrigido a pressão da mola do esticador. Conjunto de alta e baixa rotação do câmbio de semente. Conjunto motora do câmbio de semente. Conjunto movida. Engrenagem corrente que leva a transmissão para a parte traseira do distribuidor. Tabela de distribuição de semente Exacta 3090. Nós vemos que o sistema de alta e baixa rotação no câmbio, tabela de baixa rotação à esquerda, engrenagem do eixo da catraca de 15, do eixo motora 35, tabela de baixa rotação para o pneu 750/16 e para o pneu 900/16. São tabelas distintas para cada tipo de pneu. Eixo da catraca 25, eixo da motora, engrenagem de 28, alta rotação. Para o pneu 750/16 e para o pneu 900/16. São tabelas distintas também para cada tipo de pneu. Importante observar que nós vamos distribuir sementes de acordo com o número de furos do disco, que vai estar colocado no distribuidor Exacta. Como exemplo, num disco de 30 furos, comumente usado para plantio de milho. Exemplo de 3 sementes por metro linear. 3 sementes por metro. O câmbio vai me pedir engrenagem de 20 dentes na motora e 30 dentes na movida. 3 sementes por metro, 20 na motora, 30 na movida. Bastando para isso fazer o jogo de engrenagens na relação de motora e movida do câmbio de sementes. Contamos com distribuidores de adubo Fertisystem, que falaremos a seguir o funcionamento e os componentes do mesmo. Dosador de adubos Fertisystem, que equipa as máquinas Jubil. Sistema de acionamento, engrenagens de plástico, bocal distribuidor, janela de inspeção, rosca sem fim, seu retentor. Componentes internos, sistema de desmonte rápido, bocal distribuidor, comporta dosadora e rosca sem fim. Para retirar a rosca sem fim, com a máquina abastecida, esse é o tubo que isola o abastecimento do adubo para reparo na rosca. Com esse dispositivo e essa ferramenta, para sacar a rosca sem fim, a rosca sem fim com passo de 2 polegadas e o anel de retenção. Para baixa dosagem, temos a disponibilidade opcional a rosca sem fim de 1 polegada. A montagem do sistema após a limpeza e manutenção. O sistema inverso fixa a rosca
e a montagem final do bocal distribuidor. Sempre observar se a comporta está devidamente alojada. Conjunto da catraca de transmissão. Conjunto da catraca que move o sistema de transmissão da máquina através desta corrente que vem da engrenagem do rodado. Principais cuidados com a catraca: o alinhamento correto da corrente, cuidados com o excesso de graxa na lubrificação, que pode prejudicar o seu funcionamento. A catraca serve, conforme vemos, para fazer a transmissão através do rodado, que faz movimentar câmbios de adubo e semente, bem como para ao erguer a máquina, a mesma afasta a transmissão, consequentemente, ao erguer, desliga o movimento total da máquina de adubação e de plantio, para evitar que a máquina continue distribuindo, estando erguida na posição de manobra ou transporte. Ainda no conjunto da catraca temos esta alavanca, que é utilizada para desligamento da seção da máquina, quando for necessário trabalhar com meia máquina desligada, para fazer acabamentos, por exemplo. Nós vamos falar a seguir sobre a linha de semente pantográfica. Desde a sua transmissão através da caixinha em cruz, cardan telescópico, a transmissão final do distribuidor de semente Exacta. Também das suas regulagens de roda controladora de profundidade e kit cobridor de semente. Essa linha de semente é pantográfica, conforme vemos, esse sistema de réguas, com uma mola de pressão de acionamento aqui internamente. Tá? Para quem não sabe o que é pantógrafo, essas réguas permitem, tá, a linha de semente ficar flutuante, okay? Copiando as ondulações do solo. Isso significa pantográfico. Essa linha de semente, normalmente, é necessário trabalhar com um pouco de pressão. Ok? Muito simples, igual nós já vimos no disco de corte, no disco do adubo. Basta eu girar essa porca e vai acionar esse eixo, dando pressão no conjunto de molas que vai fixar o carrinho ao solo de acordo com a necessidade, com a qualidade do solo, mais macio, mais compactado. Então, coisa simples. Essa medida é variável de acordo, repito, com a necessidade em função da qualidade do solo. Vamos observar aqui o movimento que se faz no conjunto de pantógrafo. Vamos falar a seguir desses 4 furos, tá, que existe no cabeçote da linha, que através desse pino de fixação vai limitar o acionamento do pantógrafo. Ok? Então, onde que é utilizado essa furação? De acordo com a necessidade de ondulação do solo, eu posso usar o pino limitador de acionamento do pantógrafo em qualquer uma das 4 posições. Nós vamos mostrar a seguir, erguendo a máquina, qual é a reação dessa regulagem. Vamos observar que ao erguer a plantadora, no primeiro furo, tá, a linha vai erguer mais no primeiro furo, que eu estou limitando ao mínimo a flutuação do pantógrafo. Vamos observar a altura que fica essa linha. Observamos agora que o pantógrafo topa no limitador, numa posição
mais alta, fazendo com que a linha ergue menos. Vamos falar sobre o controle de profundidade. Isso aqui nada mais, nada menos, são individuais, as rodas de controle de profundidade, do que o limitador da profundidade que eu vou colocar a semente no solo, que é feita a regulagem por aqui. Nós vimos que ele é totalmente individual, isso para transpor obstáculos em linhas diferentes, sem interferir na profundidade da semente. Nós temos uma regulagem de abertura e fechamento da roda de controle de profundidade e uma regulagem do ângulo da roda de controle de profundidade. A roda de controle de profundidade vem equipada com duas buchas, tá? Onde eu posso fazer a abertura e o fechamento diferente, a distância da roda de controle em relação ao disco, devendo trabalhar sempre com uma bucha interna. Sempre é necessário trabalhar com uma bucha interna ou duas, de acordo com a necessidade, em função de umidade e quantidade de palha que possa ter no solo. Regulagem simples e rápida. Isso deve ser efetuado em todas as linhas, quando se faz necessário. Nós vamos mostrar a seguir a regulagem de angulação da roda de controle de profundidade, que é feita através desse eixo excêntrico, o que permite o movimento de angulação da roda de controle. Essa regulagem de angulação da roda de controle se faz necessário efetuá-la de acordo com a umidade do solo e quantidade de palha deposta sobre o mesmo solo a ser plantado. Então, de acordo com essas condições, eu tenho todo o sistema de regulagem de angulação da roda de controle. A regulagem propriamente dita do controle de profundidade de semente é feita através dessa alavanca, que por sua vez aciona esse top limitador, o que permite maior ou menor profundidade da semente. Essa regulagem consiste mais ou menos em 1 centímetro de profundidade da semente, cada traço desse. À medida que vamos baixando essa regulagem, a semente vai ficando mais profunda no solo. De acordo, é claro, com a profundidade que o pneu está exercendo, quanto que ele está afundando no solo, dependendo da resistência do solo, pesado ou solo leve. O controle de profundidade ainda tem interferência, lógico, em relação a quanto o pneu de sustentação da máquina afunda no solo. Mas mais ou menos cada traço liberado significa 1 centímetro de profundidade dessa semente colocada no solo. Distribuidor de sementes Exacta da Jumil. Importante, todas as máquinas da Jumil equipadas com sistema a vácuo é o mesmo distribuidor para todos os modelos. As peças são intercambiáveis entre todas as máquinas. Vemos aqui o conjunto fechado, uma comporta de dreno do conjunto para limpeza, troca de material e manutenção, e uma tela de inspeção para verificar a semente nos furos do disco. Estamos abrindo o distribuidor. A tampa é composta do sistema de ejetor de sementes, que deve sempre trabalhar nesta posição. Tem que ter esse movimento.
O pino de fixação do seletor de semente, sistema de comporta com tela de nível. Importante essa tela de nível, ela que vai ajustar a quantidade de sementes que chega no disco, que começa a ser aspirada. Como eu não posso ter semente em excesso, ela que vai gerir esse sistema. A comporta totalmente fechada para a peneira fina, no meio para a peneira média e no final totalmente aberta para a peneira mais grossa. Este componente é a tampa do distribuidor. Agora temos aqui o fundo do distribuidor, que é composto pelo seletor de sementes. Esse seletor, o popular jacaré, é que vai fazer o corte das sementes que estão em excesso até o final, até ficar uma semente por furo no disco. O seletor tem a sua regulagem através de um eixo excêntrico que vai determinar a abertura do furo, que vai possibilitar passar uma semente por vez. Essa regulagem é feita de acordo com o tamanho da semente. Vamos ver aqui, vamos levar para positivo. Vemos que o seletor de semente abre, liberando mais o furo. Desta forma, dependendo da peneira, possibilidades de passar duplos. Ao contrário, vemos aqui que o jacaré fechou, o seletor fechou o furo. Dependendo do tamanho da peneira da semente, a possibilidade de haver falhas. Essa regulagem é feita de acordo com a peneira, até o ponto em que vai passar uma semente por furo apenas. O seletor, o seu eixo regulador e o disco de sementes composto pelo seu agitador, que é preso através de 6 parafusos. Nós vemos aqui que tem um pino guia. Este pino guia não permite que o disco seja montado invertido. Nós vemos aqui que esse lado que faz a aspiração de ar, o furo é ligeiramente escalhado, aumentando assim a capacidade de aspiração. E o lado oposto, onde eu tenho o furo com quina viva, que possibilita a semente ser fixada sem alojar profundamente, para evitar que na hora da queda o ejetor possa cortar a semente. Aqui temos o fundo do distribuidor. O inserto, essa pecinha aqui que é feita com grafite injetado, para evitar o desgaste prematuro do disco e do próprio inserto, que é alojado de uma maneira muito simples, que deve ser trocado quando chegar no limite que nós vemos aqui, a setinha mostrando o limite para a troca. Normalmente, como a limpeza e a manutenção correta do sistema, tem suportado no mínimo 500 hectares por linha, tanto o disco como o inserto. É importante citar que quando eu troco o inserto, é necessário fazer a troca também do disco, porque os dois fazem um conjunto, que vai haver um assentamento. Logicamente, se eu colocar um disco novo no inserto velho, não vai fazer a fixação completa, o apoio completo, a vedação, para que segure a semente com tranquilidade. A vida útil do disco, dos componentes internos do inserto, o calço do disco, depende do fator limpeza do sistema distribuidor, que deve ser feito, se estiver plantando em condições de pó, a cada 2 dias,
drenar o sistema, fazer a abertura do conjunto e a limpeza. Quando a gente abre o distribuidor que está plantando em 2 dias na condição de pó, como eu tenho aspiração através da sucção da mangueira por esse pórtico, logicamente, para segurar a semente é preciso fazer aspiração e os componentes externos que estão aqui, que pode poluir o sistema interno do distribuidor, que é necessário fazer essa limpeza periódica de acordo com as condições do plantio. O conjunto é fechado simplesmente, observar sempre a colocação do seletor na posição correta, nos 2 furos, colocar a tampa, fazer a fixação com a porca borboleta apenas com a mão, não preciso e nem devo usar ferramenta para fechar o conjunto. Muito importante, após o fechamento do distribuidor, verificar se o disco ficou livre, se eu não tive problema no fechamento de travar o conjunto do disco, e se o seletor, o seletor de sementes está alojado no lugar devido. Vai depois do disco ver se o seletor de sementes... Verificar se o disco está girando livremente, se não ficou travado após o fechamento. E se o seletor de sementes está alojado no lugar devido. Vamos falar sobre o kit cobridor de sementes. Após a deposição da semente na profundidade desejada, eu tenho um kit cobridor que vai proporcionar o fechamento do sulco. A mola de pressão do kit compactador cobridor de semente, eu tenho 4 pontos de regulagem, que para baixo permite maior pressão e para cima menor pressão. Essa alavanca proporciona uma angulação dos pneus do cobridor, o que permite sobrepor mais ou menos terra sobre a semente. Conjunto caixa única de sementes, com capacidade de 110 litros por linha. Consiste no depósito, bocal de saída, com porta de abertura e fechamento, cano condutor de sementes, até o bocal superior de abastecimento do distribuidor Exacta. Ainda sobre a caixa única de sementes, cuidado com o tratamento da mesma. É necessário o uso de grafite e que a semente esteja seca, o que facilita o escoamento para o abastecimento do sistema. Sob a transmissão do cardan telescópico da linha da semente da 3090 Exacta, importante a montagem da caixinha de transmissão inferior, conforme vemos aqui, deve ser montada com o eixo passando por cima. Se inverter essa caixinha que dá para montar por baixo, tá? O disco vai rodar ao contrário, provocando quebra de sementes e irregularidade na distribuição. Conjunto da turbina, pressão negativa. Essa turbina é movimentada através de motor hidráulico. Ok? Nós vemos aqui o duto coletor de ar, o coletor de ar central da turbina e os mangotes coletores de ar linha a linha, o que proporciona aspiração para segurar a semente no disco distribuidor Exacta. Conjunto do motor hidráulico de acionamento da turbina de pressão negativa. Nós vemos aqui os 3 flexíveis, tarja vermelha, flexível de pressão, tarja azul, flexível de retorno, e o caninho mais fino sem tarja, flexível do dreno do motor hidráulico. Esse motor exige uma vazão entre 27 e 30 litros por minuto,
o que proporciona entre 50 e 60 bar no vacômetro. Pontos de lubrificação JM 3090 exacta pantográfica. Terceiro ponto, regulador do cabeçalho, a cada 50 horas. Eixo pivô do disco de corte, lubrificar a cada 10 horas. Catraca, lubrificar a cada 10 horas, cuidado com o excesso. Mancal do disco marcador de linha, lubrificar a cada 30 horas. Mancal do eixo rotativo do rodado, lubrificar a cada 10 horas. Eixo de articulação do sistema de rodado, lubrificar a cada 10 horas. Munhão de articulação do cilindro do levante, lubrificar a cada 10 horas. Pino de união do cilindro ao suporte, lubrificar a cada 10 horas. Cubo do mancal do rodado, lubrificar a cada 30 horas. Quando a máquina for equipada com kit cobridor de adubo, no caso desta máquina, a necessidade de lubrificação dos mancais das rodas do kit cobridor diariamente, 10 em 10 horas, este e o oposto. Pneu equipado nesta máquina 750/16, 85 libras, conferir semanalmente.